Bom, hein? Bem. Pessoal, boa noite. Vamos começar a aula de hoje aí. Legal. Os vídeos e as postagens dos slides já estão lá na intranet, tá? Então agora a gente pegou, tá tudo certinho, inclusive as datas de prova também já estão marcadas, estão lá na intranet. Já deem uma verificada para estarem por dentro aí das datas corretas. Beleza aí? Bom, vamos lá então. A gente na verdade vai recapitular um pouco aí de tudo, obviamente passando um pouco mais rápido do que a gente já viu, né? Por quê? Porque a parte de algoritmos em si, a introdução, ela não é uma parte tão, na verdade, fácil assim. Então a gente na verdade precisa recordar sempre aí, né? Para quê? Para que vocês entendam que algoritmo em si não é simplesmente escrever programa ou escrever a lógica, é principalmente entender, tá? Entender o problema e para depois sim a gente projetar. É bem essa sistemática mesmo, tá? Então, em algoritmos, obviamente, a gente na verdade comentou bastante vezes que a gente vai precisar pensar logicamente de uma forma que o computador entenda as instruções, né? Qual que seria a necessidade aí de utilização da lógica? Saber lidar com problemas em ordem administrativa, de controle de planejamento e de estratégia, que requer atenção e boa performance de conhecimento e nosso raciocínio. Porém, é necessário considerar que ninguém ensina ninguém a pensar, pois todas as pessoas normais possuem esse dom. Algoritmo, pessoal, é o quê? Na verdade, é quase como se fosse uma técnica. A gente, na verdade, vai ver, né, quais são os comandos, como é montado, mas a lógica de cada um vai ser diferente. Isso é inevitável, porque cada pessoa, obviamente, vai fazer, né, de uma forma diferente a resolução do problema, tá? Essa parte onde ele fala, o Manzano aqui, né, que ninguém pensa, ninguém ensina ninguém a pensar, é extrema verdade, tá? Enquanto eu estou falando aqui, vocês não estão pensando, isso é fato, não tem jeito. Por isso que é importante vocês fazerem os exercícios na hora que realmente forem os exercícios. É nessa hora que vocês vão pensar. Aqui vocês simplesmente estão acompanhando um raciocínio que eu estou passando, tá? E o algoritmo não é isso. Vai exigir que vocês pensem, tá? Isso é importantíssimo, né? A técnica de desenvolvimento de diagramas de bloco permite ao profissional de desenvolvimento uma grande facilidade na posterior codificação do programa em qualquer uma das linguagens de programação existentes, pois na sua elaboração não se leva em conta o detalhamento sintático e estrutural que uma linguagem utiliza. Então, o algoritmo em si é para a gente aprender o quê? A parte lógica, não vai importar, teoricamente, a linguagem de programação. É importante a linguagem de programação? Sim. Tá? Obviamente, sem a linguagem de programação, a gente não vai conseguir desenvolver sistemas, desenvolver produto. Tá? E quanto mais você estuda uma linguagem de programação, mais, obviamente, vai ficando fácil. Só que isso daí demora certo tempo, às vezes anos, tá? Mas o principal, a parte lógica, vocês nunca perdem. Pode mudar a linguagem, pode mudar a framework, pode mudar a versão, vai ser sempre as mesmas coisas, tá? Diagrama de blocos é uma ferramenta que possibilita definir o detalhamento operacional de um programa que o programa deve executar, sendo um instrumento tão valioso quanto a planta de um arquiteto. O diagrama de blocos, obviamente, faz parte do quê? Da nossa documentação. Tá? A gente vai fazer ele, obviamente, agora na disciplina, mas depois para as próximas disciplinas que vocês tiverem durante o curso, isso daí já vai estar intrínseco aí. Tá? Técnica de programação estruturada consiste em uma metodologia, tendo os seguintes objetivos: agilizar a codificação da escrita de programação,
facilitar a depuração de leitura, permitir verificação de possíveis falhas apresentadas pelo programa e facilitar alterações e atualizações do programa. Bom, isso daqui são técnicas de programação estruturada. Por que a gente fala programação estruturada? Porque existe um outro tipo de programação que é a tal de orientado a objeto. Ainda em algoritmos vocês não aprendem isso. Vocês vão aprender, obviamente, quando vocês estiverem estudando uma linguagem de programação orientada a objeto, que é o caso do Java, ou do C#, ou do PHP, correto? Aí vocês vão conhecer outras teorias para você programar em cima disso. Aqui a gente vai programar em programação estruturada mesmo, tá? Ou seja, código, instrução atrás de instrução. Oi. C vai ser a linguagem sempre mais chata, mais complicada, vai. Se você saber mexer com C, teoricamente você saberia mexer com qualquer outra linguagem, tá? Só que para aprender C demora-se tempo, não é uma linguagem produtiva. Enquanto você faz uma tela de cadastro em C, com .NET, com Java, você faz 4, 5. Para início, seria uma linguagem para isso. É uma linguagem de início, por quê? Porque você tem que, na verdade, dar todos os passos. E é isso que o algoritmo, na verdade, reza, né? Fala para você fazer, passo a passo. E eu acredito que sim. Ou C ou Pascal, são duas linguagens que eu gosto bastante, tá? Para você aprender. Depois, obviamente, vou pegar um .NET, cara, vai ser muito mais fácil. Você já passou por C, qualquer linguagem vai ser mais fácil, tá? Eu, pelo menos, acho. Bom, deve ser composta por 4 passos fundamentais. Escrever instruções em sequências ligadas entre si, apenas por estruturas sequenciais, repetitivas ou de selecionamento. Escrever instruções em grupo e combiná-las. Nessas duas primeiras aqui, sequências ligadas entre si é o que, pessoal? É o comando atrás de comando mesmo. Por estruturas sequenciais, repetitivas ou selecionamento. Estruturas repetitivas, vai ter parte do seu código que ele vai ser o que, pessoal? Ele vai repetir várias vezes, você não vai precisar ficar escrevendo o mesmo comando ou o mesmo bloco de comandos, né, essas várias vezes. Você coloca o que a gente chama de laço de repetição, tá? A gente vai ver isso. E selecionamento é justamente um trecho do bloco que eu quero que seja feito, tá? Eu quero um código que seja repetido da linha 1 à linha 500, 10 vezes. Beleza, você vai lá e pode mandar fazer isso, tá? Revisar o trabalho executado em reuniões regulares e previamente programadas em compareçam apenas programadores do mesmo nível. Peraí, ele pulou aqui para mim. Escrever instruções em grupo e combiná-las. Aqui as instruções em grupo seriam o quê? Essas instruções, obviamente, elas precisam estar de um jeito coeso, né? Distribuir módulos do programa entre os diferentes programadores que trabalharão sob a supervisão de um programador sênior ou chefe de programação. Quando você vai desenvolver, o ideal é que você, na verdade, faça a distribuição de tarefa. Aliás, hoje em dia, é muito difícil você pegar em um programa grande, você desenvolver ele sozinho. Você vai ter que, na verdade, precisar de ajuda. Você vai ter que trabalhar em grupo. Então, é necessário alguma organização para que isso aconteça. Aqui os programas vão ser pequenos, cada um vai ter condição de escrever o seu próprio, a não ser que eu dê um trabalho um pouco mais elaborado, tá? Mas hoje em si, sistemas, você tem que fazer com um conjunto de pessoas, uma só pessoa ela não dá conta. E fazer revisão de trabalho executado em reuniões regulares e previamente programadas, em que compareça apenas programadores com o mesmo nível. Aqui nessa revisão de trabalho executado é a parte mais gerencial, tá? A gente, na verdade, não vai ver exatamente essa parte. Vocês vão ver aí nos próximos semestres, nas disciplinas de engenharia, provavelmente, tá? Ou projetos, ou algo parecido. É uma disciplina um pouco mais administrativa, correto? Mas não deixa de ser importante. Tá? Quando você tem várias pessoas, pessoal, sempre alguém vai ter que estar comandando, organizando, orquestrando. Isso é fato. Tá? Não tem jeito de ser
Muitas pessoas trabalhando o quê? Individualmente. Alguém tem que coordenar, alguém tem que orquestrar todo esse povo aí, tá? Bom, diferenciação de nomenclaturas, o que seria aí então, né, para deixar bem claro, o fluxograma? Ferramenta usada para e desenvolvidas pelos profissionais de sistema de informação, tem como finalidade descrever o fluxo de ações de um determinado trabalho lógico, seja manual ou mecânico, especificando o suporte usando para dados e para informação. Então, essa ferramenta, o fluxograma, é aquela parte onde realmente a gente começa a desenhar o quê? Os símbolos, eu tenho uma ligação entre esses símbolos. Eu vou ter símbolo do quê? Repetição, tomada de decisão e assim vai. Geralmente, ele é uma ferramenta fácil de fazer leitura, correto? Porém, é chato, né? Você vai ter que, na verdade, ficar desenhando diagrama. Então, a gente geralmente usa aí alguma ferramenta para ajudar a gente, não faz isso na mão. BR Modelo, ele é mais voltado para a parte de banco de dados, mas ele dá para fazer sim. Tá? O dia, ele tem parte que você consegue utilizar também para a parte de fluxograma. Tá? Tem N, para fluxograma tem muito. Tá? A gente vai ver algumas ferramentas, inclusive. A gente não vai ficar só no Word aqui, por exemplo, fazendo. Bom, ainda no fluxograma, usa símbolos convencionais da norma 5807 de 85, tá? 1985. Muitos de vocês ainda não tinham nascido, tá? Não mudou até agora. Por quê? Porque serve, tá? Permitindo poucas variações, representados por algum desenho geométrico básico, os quais indicarão os símbolos de entrada dos dados, processamento e saída, acompanhando os procedimentos requeridos pelo analista de sistemas a serem realizados pelo programador por meio do desenvolvimento do raciocínio lógico. Eu vou ter vários símbolos geométricos. Cada símbolo geométrico quer dizer alguma coisa. Basicamente, dentro de um sistema, ou dentro de qualquer programa, eu tenho entrada, processamento e saída. Entrada de dados, processamento desses dados e a saída, o resultado. Tá? Basicamente, eu tenho isso. Tá? E esses símbolos vão ser o quê? Utilizados para fazer essa parte. Bom, ainda no diagrama de blocos, podem ser referenciados como um diagrama de fluxo, não confundir com fluxograma. Tá? O objetivo dessa ferramenta é escrever o método e a sequência das ações a serem estabelecidas no computador. Bom, diagrama de bloco ainda pode ser desenvolvido em qualquer detalhamento seja necessário. Ferramenta que usa símbolos geométricos, a qual estabelecerá uma sequência das operações a serem efetuadas no processamento computacional. O diagrama de bloco a gente vai ver, na verdade, aqui, né, vai ser o quê? O mínimo básico para a gente poder depois fazer a escrita de um sistema, a escrita de um programa. Um sistema não vai chegar a ser, mas um programa. Tá? Você pode detalhar em níveis mais baixos, vamos dizer assim, ou mais altos. Você, na verdade, é que faz essa regulagem, esse nivelamento. Para a gente vai chegar num determinado ponto. Se eu quisesse identificar mais o meu programa, por exemplo, na hora de eu declarar uma variável, eu teria que detalhar. O programa em si, o compilador, ele já entende isso, a gente não vai fazer. Mas se eu quisesse, você poderia entrar nesse nível mais baixo. O que é uma variável mesmo? Vocês lembram? Não? Quem lembra o que é variável? É um espaço reservado na memória para guardar determinado dado, temporariamente, correto? Bom, pode ser dividido qualquer detalhamento seja necessário, né, que a gente comentou. E algoritmos, do ponto de vista matemático, pode ser definido como um conjunto de regras formais que serão utilizados para a resolução de um grupo de problemas semelhantes. Pode-se dizer também que é um conjunto de regras formais que serão utilizadas para a resolução de um grupo de problemas semelhantes. Então, a parte do algoritmo em si, a gente vai, na verdade, fazer o quê? Detalhar agora esse problema como se fosse o quê? Como se fossem comandos a serem dados, ordenados para um computador.
correto? O algoritmo, obviamente, antes dessa fase de eu escrever, eu tenho que pensar como resolver o problema, né? Pode-se dizer também que é um conjunto de regras formais para obtenção de um resultado ou solução de um problema, englobando fórmulas e expressões aritméticas. Então, é isso que a gente tem de mais algumas das definições de algoritmo. Bom, pode ser, do ponto de vista computacional, pode ser descrito basicamente de duas formas, uma gráfica ou outra textual. Sendo considerado gráfico quando se utiliza diagrama de blocos, ou textual quando baseado em um algoritmo natural, semelhante a uma receita culinária de bolo que a gente chegou a comentar, ou numa linguagem de programação, de um projeto de programação. Aqui, esses outros autores aqui, o Berg e o Figueroa, eles falam que o algoritmo, na verdade, ele pode ser de três tipos. O gráfico, a linguagem realmente natural, e a parte do quê? De linguagem de um projeto de programação. Tá? Eu gosto mais dessa definição. Por quê? Porque todas elas você está, na verdade, resolvendo o problema. Você está entendendo o problema e vai ter que resolver de alguma forma. Em qualquer uma delas, essa resolução ela vai ter que acontecer. Não importando se ela é textual, em uma linguagem natural, ou em uma forma gráfica, né? Ou semelhante a uma linguagem de programação, que seria o quê? Os comandos a serem realizados aí. Tá? O algoritmo pode ser entendido do ponto de vista computacional como uma definição de passos a partir do entendimento lógico de um problema realizado por um programador, com o objetivo de transformar esse problema em um elemento que seja possível de ser tratado e executado por um computador. Quando a gente tem, por exemplo, pessoal, um computador Mac ou quando a gente tem um computador Windows, né, nem sempre as linguagens de programação, as duas, ela vai conseguir ser o quê? Executadas nos dois sistemas operacionais. Pode. Então, o que acontece, pessoal? Aí, é necessário o quê? Você estudar, certo? A parte do quê? De como a linguagem comporta. Tá? A linguagem C e a C++, elas são linguagens multiplataforma. Mesmo assim, eu tenho que saber a diferença quando eu estou no Mac ou quando eu estou no Windows. Tá? Ou até no Linux. É diferente o jeito de eu programar. Tá? É um pouco diferente. A declaração de variáveis vai ser a mesma. Tá? A utilização da atribuição vai ser a mesma. Enfim. Mas ainda tem detalhes do sistema operacional que a linguagem de programação ela vai ter que tratar. Como a gente está vendo só o algoritmo, a gente não pensa nisso ainda. Tá? Java, a mesma coisa. O Java a gente não programa celular. Quem não consegue programar geladeira, quem não consegue programar relógio de mesa, consegue. Em Java hoje você consegue programar tudo, por quê? Por causa da máquina virtual dele. Só que, obviamente, cada um tem um jeito específico. Você vai programar carro, certo? Painel de carro lá no Java, cara, vai ser um pouco diferente, tá? Do que você programar aqui dentro do computador, dentro de um desktop. Tá? Apesar de tudo ser Java. Tá? É mais ou menos isso. A gente não vai ver isso ainda. Para a gente, não vai chegar a esse ponto. Vai ser o mesmo jeito para todos. Tá? Noções de lógica aí. O uso corriqueiro da palavra lógica está normalmente associado à coerência da racionalidade. Frequentemente se associa a lógica apenas à matemática, não se percebendo suas aplicabilidade em suas relações com as demais ciências. Lógica a gente vê muito de cara o quê? Matemática. E realmente matemática é uma disciplina bem ligada à lógica. Mas todas as outras disciplinas de alguma forma têm lógica lá dentro. Tá? Por mais que você vá estudar história, tem lógica lá dentro? Se você for pensar bem, tem lógica lá dentro, tem uma sequência. Tá? Para você saber essa sequência, obviamente, você vai ter que montar uma história na sua cabeça para você lembrar dessa sequência depois. Em inglês, tem lógica lá dentro? Tem. O inglês é uma língua muito lógica, mas muito mais que o português. Tá? A parte de conjugação de verbo,
Meu, é muito mais fácil que o português. Muito mais fácil. E é lógico o negócio. A gente não precisa de tudo isso que a gente tem no português para entender o contexto da frase. Tá? Quando a gente estuda língua, você não fica estudando uma palavra isolada. Não, isso daí não é estudar. Tá? Você estuda o quê? Trechos de frase. O conteúdo do seu trecho de frase é que vai formar alguma coisa. E não uma palavra isolada. O inglês é isso. É muito isso. É muito lógico. Tá? Então, outras disciplinas, obviamente, tem. A gente às vezes não enxerga. Tá? Mas existe. Tá? Mesmo seja pouco, mas existe. Bom, podemos relacionar a lógica com correção de pensamento, pois uma de suas preocupações é determinar quais operações são válidas e quais não, fazendo análise de formas e leis do pensamento. Na parte aqui de correção de pensamento, né, a parte do quê? De fazer a validação ou não, de ver se tal dado é verdadeiro ou falso. Tá? Isso é possível a gente, na verdade, fazer a utilização da lógica e fazer comparações como essas. Tá? A gente vai ver como se faz isso, né? E depois de um determinado tempo aí da disciplina. Devemos ressaltar que apenas de aparente coerência de um encadeamento lógico ele pode ser válido ou não em uma estrutura. Lógica no dia a dia, ela existe? Sim, e muito, né? Sempre que pensamos a lógica, e a ilógica necessariamente nos acompanha. Quando falamos ou escrevemos, estamos expressando o nosso pensamento, logo precisamos usar a lógica nessas atividades. Quando você vai fazer o quê? Escrever um e-mail, por exemplo, certo? Lá para o seu colega de trabalho, ou para um grupo, ou para a empresa, enfim. Você não precisa pensar na sequência que você vai detalhar e até quando você vai detalhar o que você quer contar dessa história. Sim, tá? Você pega, já escreve, já manda direto, sem ler. Não, né? Você justamente faz a leitura novamente, por quê? Para se certificar que aquela sequência que você escreveu, aquele e-mail, tá numa sequência que os outros consigam entender. Né? Obviamente, tem um monte de estrutura de português aí no meio, tá? Mas existe uma sequência para a gente pegar e seguir. Né? Por quê? Se você mandar do jeito que você escreve a primeira vez, é quase certeza que a maioria não vai entender e vão te encher de e-mail de novo perguntando o que é que você quis dizer. Tá? Podemos perceber a importância da lógica em nossa vida, não só na teoria, mas na prática, que quando queremos pensar, falar ou escrever e agir corretamente, precisamos colocar ordem no pensamento, isso é, utilizar a lógica. Tá? Como o artista em si, pessoal, ele consegue decorar muito texto em pouco tempo, utilizando lógica. Tudo bem, são textos, na verdade, que ele precisa decorar para aquela parte lá da cena, de novela ou de teatro que ele tem que fazer. Né? Mas é lógica que ele tem que pensar, para ele justamente saber o que ele tem que falar no determinado momento lá da peça. Tá? É lógica, a gente tem que organizar pensamentos. Qual é o objetivo, então, do algoritmo? O principal objetivo é o estudo da lógica de programação e a construção de algoritmos coerentes e válidos. Um algoritmo pode ser definido como uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Tá? Então, todas as ideias que eu tenho que fazer o quê? Organizá-las de forma coerente. Tá? Tendo essa forma coerente, se ela conseguir atingir o objetivo, beleza, eu tenho o meu objetivo atendido. Tá? Quando elaboramos o algoritmo, devemos especificar ações claras e precisas, que a partir de um estado inicial, por um determinado tempo, né, finito, produzem um estado final previsível e bem definido. Então, essa é uma das partes do algoritmo que a gente tem, que existe realmente começo, meio e fim. Eu preciso, em um determinado tempo, resolver o meu problema. Tá? Ele não é infinito. Tá? Isso significa que o algoritmo fixa um padrão de comportamento a ser sugerido, uma norma de execução a ser trilhada, com vistas a alcançar,
como resultado final, a solução de um problema, garantindo que sempre que executado sobre as mesmas condições, produz o mesmo resultado. Tá? Então, o seu algoritmo em si, ele tem que estar pronto, né? Para quê? Para atender as previsões que você já fez. E se acontecer algum caso que ainda nunca aconteceu, e como você vai saber se nunca aconteceu? Você tem que já prever no algoritmo. Se caso aquilo saia, certo, do seu controle, você tem que ter alguma coisa para escapar, né, que seja esse resto que você não pensou ainda. Isso é importante. Isso a gente não vê em algoritmo, aí a gente vê em linguagem de programação, que é o que a gente chama muito de tratamento de erro. Tá? Isso a gente não vai ver aqui, mas existe essa possibilidade. Tá? Que é o try catch, ou try finally end, enfim, vai depender da linguagem de programação. Um algoritmo tem por objetivo representar mais fielmente o raciocínio envolvido na lógica de programação e, dessa forma, permite-nos abstrair uma série de detalhes computacionais que podem ser acrescentados mais tarde. Logicamente, depois que eu fiz a montagem do meu algoritmo, ele não é imutável, ele pode ser modificado. Tá? Por quê? E isso vai acontecer. Porque o problema quando você analisou era de um jeito. Depois de um determinado tempo, ele pode mudar esse jeito. Pode ter mais variáveis que pode influenciar no resultado. E você vai ter que considerar isso também. Dificilmente, pessoal, quase nunca, tá? Um sistema ele vai ficar parado por muito tempo. Se ele está sendo usado, certo? Vai ter pessoas que vão pedir para modificar. Tá? Isso é certeza absoluta. Por isso que se você escrever bem feito ele, com todas as instruções, com comentário, indentado, você vai ter menos dificuldade da manutenção desse cara depois. Tá? E escreveu agora é fácil. O problema é, sempre daqui a o quê? Algum tempo. Depois de 6 meses, cara, se você já escreveu um algoritmo de 10 mil linhas, você não vai lembrar tudo. Eu tenho certeza absoluta que ninguém lembra. Aí você vai ter que ficar o quê? Lendo o código se você não fez bem feito, bem documentado, por exemplo. Tá? Então é por isso que é importante. No caso de algoritmos, né, indentação, tá? Comentário, tá? Modularização, isso daí é uma das coisas bem importantes. No seu código-fonte, quando você vai ver lá mesmo, né, a parte da documentação escrita é a parte bem importante. Podemos escrever o primeiro algoritmo como de exemplo, utilizando o português coloquial, que descreve o comportamento na solução de determinada atividade, como, por exemplo, a troca de uma lâmpada. Aqui ele vai descrever depois a troca da lâmpada aqui. Ó. Pegar a escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar uma nova lâmpada, subir na escada, retirar a lâmpada velha, colocar a lâmpada nova. E poderíamos continuar o nosso algoritmo ainda, tá? Depois que ele retira a lâmpada velha, coloca a nova, ele tem que descer da escada, retira a escada, joga a lâmpada velha num lugar, né, propício, enfim, a gente detalha o quanto de nível a gente puder, tá? Apesar de aparentemente óbvio demais, muitas vezes realizamos esse tipo de atividade inconscientemente, sem percebermos seus pequenos detalhes, que são as ações nos quais levam a alavancar nosso objetivo proposto. Então, a gente comentou que muitas das coisas que nós fazemos é involuntário. Por quê? Porque a gente já está acostumado com isso. Mas no algoritmo, não. Nós vamos ter que dar o quê? O passo a passo para ele. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza? Algoritmo em si, então, a gente não aplica ele, certo? Num computador direto. Isso daí é um jeito agora de a gente aprender, certo? A fazer com que o computador entenda algumas instruções, mas ainda não é a linguagem de programação em si. Tá? Vocês nunca vão pegar e vão programar em algoritmo, por exemplo. Tá? Não tem jeito. O algoritmo simplesmente é o quê? É algo que vocês têm, uma ferramenta que vocês têm para aprendizagem. Legal, depois que eu aprendi o algoritmo, vou traduzir esse algoritmo para uma linguagem de programação. Aí sim, vai ser um computador que vai executar realmente esse código aí. Fechou? Tudo bem aí? Legal.
Bom, antes de continuar, é necessário a gente comentar sobre algumas coisas de linguagem de programação, tá? Esses dois caras aqui, ó, o Ken Thompson e o Dennis Ritchie, tá? Eles são caras muito bons, né? Mas são muito bons. A linguagem de programação criada pelo Dennis Ritchie em 69 a 73, na Bell Labs, hoje eu não sei nem se chama TIT, mas eu acho que chama assim, tá? Foi desenvolvido para auxiliar no desenvolvimento do Unix, que era antes escrito em Assembly, né? C foi baseado na linguagem B, criada por Ken Thompson, que por sua vez foi base para uma linguagem chamada BCPL, baseado numa linguagem chamada BCPL. Então, esse cara ali, o Dennis Ritchie, é que criou a linguagem C. Se não fosse ele a criar a linguagem C, pessoal, esqueçam, a gente não teria interface gráfica até hoje nos sistemas operacionais. Tá? Windows, Linux, Mac e qualquer sistema operacional que vocês conheçam, basicamente foi criado em C. Tá? Basicamente. Esse cara, apesar de ele não ter sido tão conhecido como Steve Jobs ou o Bill Gates, foi um cara muito importante. A linguagem C está presente em todos os dias da nossa vida. Se você liga o computador, ela vai estar presente. Tá? No Windows, está lá. O Windows é feito em C e C++. Correto? Então, não tem jeito de escapar dessas linguagens. Bom, existe aí o conceito de compilação e interpretação em linguagens de programação. O que seria isso daí? A conversão ou a tradução de um algoritmo escrito em uma determinada linguagem de programação para uma linguagem de máquina, que pode ser feita de duas maneiras, por compilação ou por interpretação. Isso dependerá da linguagem. Legal. Então, eu já aprendi o algoritmo, eu já traduzi o meu algoritmo para uma determinada linguagem de programação, agora eu quero que ele seja executado no computador. Ele vai passar por um processo do quê? De transformação ou tradução. Tá? Existem dois tipos de processo, que é o que a gente chama de compilação ou interpretação. Os dois jeitos. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Beleza? Linguagens compiladas dependem de um programa, ou que a gente chama também, muito comumente, de compilador, que leia seu algoritmo escrito e converta no formato pronto para ser executado. Ou seja, ele vai pegar o que você escreveu, certo? Lá no bloco de notas, lá, traduziu lá numa linguagem de programação, e vai transformar numa linguagem de máquina. A linguagem de máquina, pessoal, vocês não entendem. Você vai lá e pode tentar abrir no Word, ou pode tentar abrir no Notepad, enfim, você não vai entender. É linguagem de máquina. O que você vai entender? Só o que você escreveu, que seria o código-fonte. Tá? Esse processo gera um arquivo que poderá ser executado sempre que necessário. Atenção, é aqui que aí começam os nossos problemas quando a gente vai para o mundo computacional. O mesmo código que às vezes você escreve em linguagem C para o Windows, tá? Não vai funcionar no Mac. Por quê? Essa é a pergunta. Eu não preciso de um cara para traduzir isso daí, que se chama o quê? Compilador. O compilador para o Mac é um, e o compilador para o Windows é outro. E o compilador para o Linux é outro. Se você não souber como o compilador se comporta em cada uma das plataformas, você não vai saber utilizar. Você não vai poder portar o seu código para as três plataformas ao mesmo tempo. Correto? Apesar de a linguagem C ser uma das mais portáveis. Ah, no Java. Putz, no Java eu tenho uma tal de máquina virtual, que a gente vai comentar daqui a pouco. Ela faz esse papel, mas mesmo assim não é tão fácil também. Não é só pegar de um lado e botar no outro. Não é desse jeito que funciona tão facilmente.
Programas interpretados são mais lentos, mas normalmente são multiplataforma, ou seja, roda em Linux, em Windows e Mac. E trazem agilidade nas alterações por serem flexíveis, não necessitando de uma nova compilação. Exemplos de linguagens interpretadas: JavaScript, PHP e Python. Bom, quando eu tenho uma linguagem compilada, eu preciso de um compilador. Quando eu tenho uma linguagem interpretada, eu preciso do quê? De um interpretador. O interpretador, ele tem que ser feito para diversas plataformas. No caso do PHP, o PHP ele vai ser feito para Windows, para Mac e para Linux. Legal. Só que ele não vai fazer o quê? Essa geração de código de máquina para vocês. O seu próprio código, que você escreveu, que você editou, ele vai ser executado em tempo de execução, em memória. Correto? Se eu quiser fazer alteração nesse cara, beleza, dá para eu fazer. Automaticamente eu consigo distribuir melhor para todas as plataformas. Só que qual é o problema dele? É mais lento. Correto? E o é mais lento, pessoal, comparando com uma linguagem compilada, é lento mesmo, tá? Para vocês não vão ter nem diferença. Mas para um compilador, realmente, ele é mais lento. Dependendo do serviço que você for fazer, você não consegue fazer em linguagens interpretadas, tá? A linguagem C é uma linguagem compilada. A linguagem Python é uma linguagem interpretada. Tá? Cada uma tem aí suas vantagens e desvantagens, a mesma coisa. Qual é melhor? Vai depender da situação, do que vocês forem utilizar. Tá? Se você vai fazer programas que precisam ser muito rápido, ter acesso à memória, ter otimização, tem que ser compilado, não tem o que fazer. Se você quiser fazer programas de N plataformas que rodem em vários lugares e que tenha menos manutenção, interpretado. Aí é você que tem que escolher realmente qual é a sua necessidade. Tudo bem aí? Entendidos, pessoal? Diferença desses dois caras aí, compilação e interpretação? Beleza? Bom, as linguagens compiladas dependem de um programa compilador, né, que a gente comentou, que leia o seu algoritmo escrito e converta num formato pronto a ser executado. Esse processo gera um arquivo que poderá ser executado sempre que necessário. Programas compilados são mais rápidos, mas não funcionam, não são multiplataforma e dependem de uma alteração, né? E dependem de uma alteração, de uma nova compilação para o funcionamento. Exemplos de programas compilados, C e Pascal. Tá? Então, eu tenho ali os meus compiladores da linguagem C e os meus compiladores da linguagem Pascal. Se eu escrevo numa linguagem, só o compilador daquela linguagem consegue traduzir para a linguagem de máquina, da correspondente linguagem. Ok? Linguagens interpretadas dependem de um programa, um interpretador, que faz a tradução do algoritmo escrito na medida que vai sendo executado. Ou seja, eu tenho lá o meu programa com 100 mil linhas, ele vai pegar de cima para baixo e vai começar a fazer a leitura dessas 100 mil linhas e executando. Tá? Programas interpretados são mais lentos, mas normalmente multiplataforma, que trazem agilidade nas alterações por serem flexíveis, não necessitando de uma nova compilação, que é o exemplo aí do Java, PHP e o Python. Embora haja distinção, nem sempre é tão claro assim. Algumas linguagens são compiladas para máquinas virtuais e depois interpretadas, que é o caso do C# e do Java. O Java e o C#, pessoal, eles são compilados e interpretados, para confundir um pouco mais aí vocês. Tá? Eles são compilados no sentido do quê? De se transformar esse código que você escreveu até uma determinada parte, que é o que a gente chama de bytecodes. Beleza. Quando ele transforma em bytecode, já é uma linguagem de máquina, mas não é uma linguagem de máquina preso ao sistema operacional.
ele é preso aonde? A máquina virtual do Java. Por isso que quando eu tenho que fazer algum programa em Java, eu tenho que instalar o Java Virtual Machine. Tá? Quando eu vou rodar um programa Java, executar um programa máquina, eu tenho que pegar e instalar o Java Virtual Machine. Tá? Toda a lógica do Java está em cima dessa camada virtual. E do .NET também, é a mesma coisa. Aí a Microsoft pegou e copiou. Tá? A mesma coisa. Correto? Obviamente, né? Se é em Windows, o .NET está mais preparado. Tá? Se é em outras plataformas, o Java está mais preparado. Agora a Microsoft está investindo muito forte no Linux, os novos produtos dela aí. Né? Enfim, mas quando eu tenho Java e C#, eles são os dois ao mesmo tempo. Tá? Compiladores são programas que traduzem um texto de uma linguagem de programação em um arquivo de código de máquina. Link editores juntam diversos arquivos contendo código de máquina para gerar um único executável. Então, quando eu tenho uma compilação, pessoal, são 2 passos, na verdade 3, né, que ele vai ter que dar. Traduzir o seu código que você escreveu, o ser humano escreveu ali, em uma linguagem de máquina, e pegar esse código que ele já traduziu em linguagem de máquina, e juntar com outras coisas, que é o que a gente chama de biblioteca. Tá? Aí sim é o que a gente tem o quê? A junção dessas 2 partes, né, para se transformar no que a gente chama de executável, num arquivo realmente que pode ser o quê? Interpretado pela máquina, executado pela máquina. Tá? É o que a gente chama de link edição. Então, existem esses 2 passos na compilação, a compilação em si e a link edição, que é a junção desses arquivos aí diferentes. Por que ele precisa de biblioteca? Tá? A biblioteca é o seguinte, pessoal, quando você faz a abertura, por exemplo, de um arquivo em um Windows, é diferente da abertura de um arquivo em um Linux. Quando você faz o salvar de um arquivo no Windows, é diferente do salvar em um Mac. Tá? A biblioteca é justamente o quê? Ela está falando para o seu compilador como ele tem que se comportar naquele sistema operacional. Tá? Então, é necessário a biblioteca de qualquer jeito. Tá? Para quê? Para o seu programa funcionar. Então, é nessa parte de link edição é que ele faz isso. Professor, a extensão do arquivo também? A extensão do arquivo .c, .cpp conta. Por quê? Porque o compilador ele já vai enxergar esse tipo de arquivo aí. Tem algum padrão dependendo da linguagem que você usa? Sim, todas as linguagens têm o seu padrão. Tá? C, linguagem C, extensão .c. C++, .cpp. Pascal, .pas. C#, eu não lembro qual que é. Não lembro mesmo. Caramba, faz tanto tempo que eu não programo C#. Java. Não tem muito... não tem muita complicação, não. Agora o do C# eu não lembro. Eu não sei se é CS, eu acho que é .cs, né? Que ele grava a extensão dele, se não me engano. Né? Aí o Visual Studio tem mais umas firulas lá, de quando você quer salvar num projeto, é tal extensão. Quando você quer salvar numa solução, é tal extensão. Aí tem as outras extensões, a parte aí de funcionalidade. Né? Ele já faz. Microsoft é Microsoft, né? Microsoft é uma beleza para programar, já faz tudo para você. Já vai programar lá no Linux, no VI, não faz nada. Você tem que ir lá e se arrebentar. Enfim, compilação vezes interpretação ainda, a gente tem 3 tipos de arquivos base. O arquivo fonte é o arquivo que você escreve. Você aprendeu a fazer o algoritmo e você aprendeu uma linguagem de programação. Esse cara é o cara fonte. Se você tiver que fazer alguma alteração no seu programa, é nele que você vai fazer. Arquivo objeto, né? Arquivo que contém código de máquina criado pelo compilador utilizando o arquivo fonte. Ou seja, aqui o objeto, ele é o arquivo que? Máquina mesmo. Tá? A máquina entende agora tudo que aquilo que você escreveu em alguma linguagem de programação, mas ele ainda não está pronto para ser executado.
Agora, o executável, programa pronto para ser executado, criado pelo link editor, juntando o arquivo objeto criado pelo programador com as bibliotecas da linguagem do sistema operacional. Então, o executável, ele vai ser sempre maior. Você vai ver lá que o seu arquivo, sei lá, fonte, vai ter lá 10, 15 Ks. O seu arquivo objeto, ele já é um pouco mais pesado. Ele vai ter lá seus 30, 40 Ks. O exe vai ter 1 mega, 2 megas. Por quê? Porque foi incluído um monte de biblioteca lá dentro. É isso que é necessário para o seu programa executar. Correto? Então, os tamanhos deles, visivelmente, são bem perceptíveis. Tá? Pessoal, tudo bem até aí? Entendidos? Diferença de compilação e interpretação? Sim. Legal. Nesse cara aqui, ó, vão ter 3 exercícios. Vocês vão tentar fazer esses exercícios, tá? Que é uma parte lógica aí. Não tem nada ainda de algoritmo que a gente vai pegar e fazer resolução de problema, mas é um jeito de vocês já pensando como o algoritmo ele deve ser o quê? Pensado no seu passo a passo. São problemas simples, tá? 3 senhoras, Dona Branca, Dona Rosa e Dona Violeta, passeavam pelo parque quando Dona Rosa disse: não é curioso que estejamos vestidas de cores branca, rosa e violeta, embora nenhuma de nós esteja utilizando o mesmo vestido da cor igual ao seu nome? Beleza, né? Simples coincidência, respondeu uma senhora com vestido violeta. Qual a cor do vestido de cada senhora? Lógica, pessoal. Lógica. Tranquilamente dá para resolver esse problema. Tinha lá 3 senhoras chamadas o quê? Branca, rosa e violeta. As 3 estavam vestidas de alguma cor, só que nenhuma delas estava o quê? Vestidas com o próprio nome, né? Da cor com o seu próprio nome. Então você já sabe aí o quê? Fazer algumas diferenças. Tem várias 6 diferenças. Não tem várias respostas, não. Não. Pensem certinho. Tá, uma das coisas que já mata muita coisa, ó. Uma simples coincidência, respondeu a senhora com vestido violeta. Cara, isso daí mata muita. Aliás, isso daí é a chave para a resposta. Rosa, violeta e branco. Beleza? É pensar. Isso daí, pessoal, resolução de problema. Faz parte do algoritmo. Fechou? Legal. Agora aqui, ó. Um homem precisa atravessar o rio com um barco que possui capacidade apenas para carregar ele mesmo e mais 2 cargas. Sendo, tá? Um lobo, um bode e um maço de alfafa. O que o homem deve fazer para conseguir atravessar o rio sem perder suas cargas? Então, ele mesmo tem que carregar 3 cargas. Ele está de uma margem do rio, quer carregar tudo para outra, né? Escreva o algoritmo mostrando a resposta, ou seja, indicando todas as ações necessárias para efetuar a travessia segura. O problema é assim, né? Se ele deixa o bode e a alfafa do outro lado do rio, o bode come a alfafa. Já era, ele perdeu a alfafa. Se ele leva o bode e o lobo junto e deixa na margem do rio, o lobo come o bode. Então ele perdeu uma das mercadorias também. Ele sempre tem que estar cuidando ali, ó, né? Para quê? Ele tem que estar perto, para que nenhum coma o outro ali, ó. Vai chegar uma hora que você vai deixar os 2 do outro lado, e aí? Você tem que pensar também. Então, deixa o lobo e a alfafa aonde? Pois é, tem que pensar como fazer isso. Então, é uma solução. Ele pode carregar os 2. Ele pode ir e voltar. Bom, pessoal, vamos lá, ó. Esses exercícios aqui é para vocês fazerem. Eu não vou corrigir aqui. Por quê?
Vamos lá, pessoal. Ó, logicamente, aqui, tá? Tem algumas referências aí de sites que tem mais jogos, pessoal. Vamos lá. É legal, isso daqui é muito legal. Treinar lógica é uma coisa muito da hora, tá? Quem joga, por exemplo, Sudoku, tá? É muito legal. Você treina a lógica mesmo. Exato. Muito legal. O que acontece aqui, pessoal? Vamos lá, então. Ó, aqui eu já tenho as respostas e, obviamente, só vejo as respostas depois, né? Depois que vocês já tiverem feito aí para vocês compararem, tá? Esses caras aqui eu não vou corrigir porque a solução já está aqui. Mas façam. É importante. Esse é o processo da onde vocês estão fazendo o quê? A aprendizagem, tá? Não deixem de fazer os exercícios e comparem aonde vocês estão errando, aonde vocês estão acertando. Tá? Cadê aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Aqui ele substituiu, tá? O lobo, carneiro e o repolho, mas tudo bem, a alfafa também tá valendo. Tá, ó. Esse é o cara aqui, ó, do bar. Ele tem os 3 para levar do outro lado. Tá? O que você tem que fazer para levar? Para não perder? Leva o bode. O bode. Deixa o bode lá. Beleza. Volta. Pega a alfafa. Pega o lobo. Leva o lobo lá. Pega o bode agora e traz. Volta. Deixa o bode. Pega a alfafa. Atravessa com a alfafa. Deixa. Volta o bode. Volta o bode não. Volta o pescador. Vai com o bode e atravessa. Beleza, pessoal. Foram lentos. Só ganharam 2 estrelinhas. Tem que ser mais rápido na próxima vez. Pois é. Eu sou ruimzão, sinceramente, nesses negócios eu sou bem ruim. Minha mulher é bem melhor que eu. Enfim. Não. Chega, depois vocês fazem aí. Ó, esse cara aqui eu acho que é o mais difícil. Deixa eu ver aqui onde tá. Ei, mas tem que estar com o flash player. Pessoal, entrar nesses sites não tem muito jeito. Você tá sujeito, enfim. Esse cara aqui, ó, ele tem que ter o flash player. No meu caso, tá travado e eu não vou destravar ele não. Mas é um outro jogo também do mesmo estilo aí, tá? Bom, vamos para a próxima aula.